Eu lhe convido para lermos a Palavra de Deus para a nossa meditação em enlevo espiritual, texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 11 a seguir, onde nos diz: Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz. Apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos. Estes são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Amém. Prezado amigo e irmão, o Senhor Jesus está a ensinar a respeito do reino de Deus. E aqui a multidão se ajuntou e o Senhor Jesus começou a falar uma parábola, a parábola do semeador. E contando a parábola, o povo não pôde compreender. E o Senhor Jesus, respondendo à indagação dos discípulos, lhes disse que para os discípulos ele fazia conhecida a sua palavra, mas para muitos eles ouviriam e não entenderiam, porque não lhe estava reservado esta oportunidade de compreender. Mas nós sabemos que a graça de nosso Senhor Jesus foi derramada sobre toda a humanidade, porque a Bíblia ensina que hoje, após o Senhor morrer e ressuscitar, a porta da graça tendo sido aberta para a salvação de todos os gentios que quiserem crer. Então todos podem dar crédito, ouvir, buscar conhecer a palavra de nosso Senhor. Então diz aqui a palavra que lemos, que a semente é a palavra de Deus. O Senhor compara como uma semente que se lança ao solo para produzir, para germinar. Ele compara assim a palavra do reino, o evangelho, a boa nova de salvação. A palavra, o verbo de Deus, veio para ser uma semente no coração do ser humano e operar esta transformação, esta mudança de vida, uma mudança gloriosa, uma mudança de dentro para fora, uma mudança que espelha no seu viver, no seu andar, no seu ir, no seu voltar, e que mostra que você foi transformado e entrará na glória celestial. Mas esta palavra de Deus tem sido anunciada aos quatro ventos. Por todo lugar se ouve falar do Evangelho. E nós sabemos que há pessoas que estão satisfeitas por ouvir o Evangelho. Eu ouvi falar do Evangelho. Há pessoas que fazem passeatas, encenações nessa época de festividade que o mundo celebra a Páscoa, que a igreja comemora, faz a ceia do Senhor. Muitas cidades fazem tantas festividades, religiões por aí fazem tantas movimentações. E o povo às vezes se limita a assistir um teatro, ou a dar uma olhada em alguma encenação, ou passar por dentro de um templo religioso e diz que tudo está bem. Mas note o que diz a palavra do Senhor. Ele diz que o semeador saiu. O Senhor é o semeador por excelência, porque Ele principalmente é quem veio trazer as boas novas de salvação. E a semente da palavra foi lançada por nosso Senhor Jesus Cristo lá nos dias em que Ele estava aqui como homem. Foi lançada quando Ele foi pendurado entre os céus e a terra. Foi lançada quando Ele ressuscitou. E hoje tem sido lançada pelo Espírito Santo. E tem muitos pregadores por aí lançando a semente da palavra de nosso Senhor. Mas quantas pessoas têm se contentado de simplesmente ouvir a palavra? Ouvem e depois vão embora, esquecem, como se só ouvir fosse suficiente. E aqui o Senhor diz assim, que há um tipo
Aqui ele coloca um tipo que é a semente que caiu junto ao caminho, um outro tipo que é a semente que caiu entre os espinhos, um outro tipo que é a semente que caiu em boa terra. E ele diz assim que essa semente que cai junto ao caminho representa aqui nesta parábola, o Senhor Jesus explica, aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, ouvem pregar, ouvem cantar, muitas vezes até vai a um culto, ou então tem um contato com algum servo de Deus, com uma serva de Deus, e diz: é muito bonito, eu gosto de ouvir, eu gosto de assistir, mas no outro dia ela não mudou, ela não vai mudar. Ela diz: é muito bom para vocês que estão pregando, falando, é muito bom, mas eu nasci nessa religião, eu vou morrer nessa, minha avó era dessa, meu pai foi dessa, e eu vou ficar nessa. E esta palavra de Deus que foi lançada é como a semente que caiu à beira do caminho, porque não opera nenhuma mudança, porque a pessoa no dia seguinte esqueceu que precisa dar crédito à voz do Senhor, à voz do Evangelho que chama para mudar, para deixar o mundo, deixar o pecado, deixar os vícios, deixar a idolatria, deixar todas as coisas da religião material e se encaminhar para este caminho da palavra de Deus, que é o caminho estreito e apertado que conduz à salvação. Mas note, amigo e irmão, aqui diz a palavra do Senhor: as que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem. Por isso, às vezes as pessoas ouvem e acham que está bom, mas aqui o Senhor diz que eles ouvem. Nós sabemos de pessoas que não ouvem, nem dão crédito, não param para ouvir, pelo contrário, buscam só zombar, desmerecer e não creem em nada. Mas aqui não, aqui Jesus diz: esses ouvem. Quantas pessoas estão mudando o canal da TV e ouvindo um programa aqui, ouvindo outro ali, e ouvindo e querem ouvir mais, e estão tão interessadas em ouvir. É bom ouvir, mas lá no livro de Apocalipse, o anjo diz lá na carta: bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê e aquele que guarda as profecias deste livro, porque próximo está o tempo. Está perto o dia da manifestação do Senhor da glória. Está perto o dia em que a porta da graça vai se fechar. Está perto o dia em que a igreja vai subir e não haverá mais oportunidade de salvação. E a salvação é só por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não existe cristianismo sem Cristo. Não existe salvação sem Jesus. Não existe salvação em nenhum outro nome. Não existe nenhuma instituição religiosa, por mais secular ou numerosa que seja, que possa garantir para o homem o perdão dos pecados. Só o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado no Calvário como de um cordeiro incontaminado e imaculado, tem o poder de embranquecer, lavar, purificar a alma do ser humano. E a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro. E para lavar as vestiduras no sangue do cordeiro, não é esse tipo de semente, não é a semente que cai junto ao caminho, não é a semente em que as aves do céu vêm e levam, não é a semente que aqui Lucas diz categoricamente o diabo tira do coração da pessoa, o inimigo das almas, muitas vezes disfarçado de amigos que chamam para uma festa, muitas vezes disfarçado de músicas, disfarçado de festa, disfarçado de tantas coisas, vai tirando das pessoas o interesse de guardar a palavra de Deus, e a pessoa só ouve por ouvir. E também por isso fica sem fruto e, portanto, sem salvação. Ouvir simplesmente esquecer não pode garantir para ninguém a entrada na glória celestial. Mas o Senhor Jesus Cristo diz aqui, para que o inimigo tira a palavra do coração e a pessoa esquece. Ouve, acha bom, vou concordar, não vou, eu vou pensar mais, eu vou examinar melhor, eu vou dobrar o meu joelho e falar com Deus, Ele vai me confirmar. Mas a pessoa no dia seguinte esqueceu, falou: não, é muito bom. Mas aqui o Senhor diz assim, que aquele que a palavra é tirada, que ele esquece, diz assim que o inimigo faz isso para que não se salvem, para que a pessoa não seja salva. Por isso, querido amigo, não deixa o inimigo tirar a palavra do seu coração. Não deixa ninguém tirar aquilo que Deus tem falado com você. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, diz as Escrituras, não endureçais os vossos corações,
porque o povo que endureceu o coração pereceu, e aquele que endurece ainda continua perecendo, mas o inimigo continua tirando a semente, continua tirando a verdade, continua buscando corações aonde a palavra não é aprofundada, para que a pessoa não seja salva. Mas aí o Senhor diz assim, que a outra parte caiu sobre pedra, e caiu sobre pedra e logo brotou, cresceu, e cresceu de uma forma rápida, mas também vieram as dificuldades, porque ele diz assim, que esse que recebe a palavra, que é a semente que cai sobre pedra, estes são os que ouvindo a palavra recebem com alegria. Oh, que maravilha, eu ouvi, eu conferi, está realmente escrito, e o Senhor Jesus mandou fazer assim, que bênção gloriosa. Mas o Senhor diz assim, que alguns desses, ou esse que só recebeu com alegria, ele diz assim, que não tem raiz, porque recebeu, mas não examinou. O Senhor Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Então aqui, irmãos, diz a palavra, que sem raiz vem as dificuldades, e a pessoa crê por algum tempo, e logo vem a tentação. Quantas pessoas querem estar conosco servindo a Deus, mas logo vem os amigos, vem os irmãos, vem quem quer que seja, e começa a afrontar a fé. Você ficou louco? Porque é muito comum quando a pessoa diz assim, eu estou ali, lá é bom, agora eu estou indo ali, lá também é bom, estou indo lá, também é bom, e a pessoa diz assim, olha, eu recebi a mensagem da palavra de Deus, eu creio que Jesus é o verdadeiro Deus, eu vou invocar o nome do Senhor no batismo, eu vou obedecer a palavra de Deus, como aqueles irmãos têm obedecido a mim, anunciando a mensagem da restauração. Logo vem a afronta. Você agora ficou fanático demais, agora você enlouqueceu, agora você vai perder os amigos, agora você... E vem as tentações, não, vamos comigo para cá, porque não precisa disso, deixa isso para lá. Mas vem e a pessoa se desvia, se afasta da verdade, e também não alcança a graça do Senhor. Aí o Senhor diz assim, que caiu entre os espinhos, e essa caiu entre os espinhos, e ainda a raiz foi melhor do que aquela que caiu na pedra. O coração era mais mole, mais quebrantado, a pessoa dava mais valor à palavra, aprofundou mais no exame das Escrituras, aprofundou mais na fé, mas o Senhor diz assim, que veio os cuidados da vida. E esse é o grande perigo desses dias, os cuidados da vida. Os cuidados da vida têm sido tanto que pregadores do Evangelho por aí existem, que estão pregando só cuidado da vida, para que você venha, para se enriquecer, para que você ganhe, para que você compre, para que a sua empresa prospere, para que você fique rico e assim por diante. Mas aqui diz que as riquezas, os deleites da vida, os prazeres do mundo atrapalham a pessoa de andar na presença do Senhor. Então que você não seja também dessa semente. Não seja desses que estão indo para Jesus em busca do pão, em busca só de solução de problema, só de cura e enfermidade. Não que Jesus não dê, Ele é maravilhoso, Ele concede, Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Ele purificou de uma só vez 10 leprosos, embora Ele soubesse que só um voltaria para agradecer. Ele continua fazendo, mas o leproso que voltou para agradecer, ele foi ainda salvo, recebeu perdão dos seus pecados, e os outros não receberam. Então, que adianta receber muita bênção? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta a riqueza? O homem não pode levar nada daqui. Daqui só pode levar o amor de Deus derramado em nossos corações. Louvado seja Deus. E aí sim, este amor nos conduz à obediência, à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas ele diz assim, e a que caiu em boa terra, esta sim, são os que ouvem e, ouvindo a palavra, conserva num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Note, querido irmão, note, prezado amigo, que aqui o Senhor fala em perseverança, Ele fala em honestidade de coração e bondade. Que maravilha! A pessoa que é perseverante, perseverai o Senhor Jesus Cristo, porfiai por entrar pela porta estreita, porque poucos são os que entram por ela. É a mensagem do Senhor. É a mesma dos dias de Jesus. Entrar pela porta larga não precisa perseverança,
mas para a porta estreita precisa perseverança. Para entrar no caminho estreito precisa perseverança e um coração honesto, porque o coração honesto, a pessoa examina a palavra de Deus. O Senhor Jesus mandou, então eu vou fazer. O apóstolo Paulo ensinou, então eu vou cumprir. Pedro mandou, ele falou, então eu vou obedecer. É honestidade de coração. Mas quando o homem amontoa para si, Paulo advertiu, doutor segundo as suas concupiscências, é por falta de honestidade com Deus. Então arruma um doutor que defende aqui, um doutor que defende ali, e uma doutrina para cá e outra doutrina para lá, para cada um viver da maneira que quer. E hoje você tem o evangelho para todo gosto, tem gente pregando de todas as formas, todo tipo você encontra, mas há um tipo, que é o tipo da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o da obediência, do renegar a si mesmo e obedecer o Senhor e guardar a sua palavra num coração honesto, bom e perseverante. E assim eu espero que seja o seu coração, a sua vida, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus o faça sempre honesto, perseverante, um bom coração para obedecer a palavra de Deus, que você não seja daqueles que por causa da riqueza, por causa das tentações, por causa da sedução do mundo, por causa da vaidade, por causa das facilidades do mundo, por causa dos amigos, por causa do caminho largo, vá abandonando o caminho do Senhor Jesus Cristo, ou então daqueles que só ouvem e gostam de ouvir, que você seja daquele que ouve, que lê e que guarda, porque próximo está o tempo e o Senhor Jesus Cristo manifestará. E eu espero que você suba para glorificar o Senhor na eternidade, porque esta vida é passageira, mas a sua alma é eterna e ela voltará a Deus para o gozo eterno, se você ouvir, guardar e lavar as suas vestiduras no sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas se você só ouvir, infelizmente, o Senhor Jesus Cristo dá muita clareza na sua palavra, de que nada adiantará, porque Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, e Ele é o dono da vida. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe o seu coração e o seu lar.